Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá para as nossas atividades de hoje. Nossa atividade de hoje é de história, tá? Lá na página 267. Na verdade é de 268 em diante, mas antes de irmos para a página 268, nós precisamos dar uma relembradinha ali na página 267, certo? Então, ali na página 267, nós estudamos sobre o trabalho nas fábricas, né? Onde os operários eram escravizados, trabalhavam por condições de trabalho precárias, né? Em ambientes fechados, sem nenhuma segurança, ganhavam pouco, trabalhavam às vezes 14 horas direto de trabalho, sem uma hora de descanso, sem final de semana de descanso. As mulheres ganhavam menos que os homens, né? Suas formas de trabalho eram bem complicadas, né? Muitas das vezes tinham que pagar pelo uso do banheiro, né? Os lugares eram fechados, né? E todas essas situações que eram bem difíceis para os trabalhadores, né? Então, lá na página 268, nós vamos falar sobre quando os operários se uniram. Falaram, não, agora vamos reivindicar algumas melhoras, pois a gente precisa trabalhar de uma maneira, né, melhor. Então, eles estavam insatisfeitos com as suas condições de trabalho, que eram precárias e bem difíceis, né? E começaram a ir à luta para que essas condições melhorassem, né? Então, vamos lá. Os operários se unem. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores que, mais tarde, deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho, né, porque eles trabalhavam às vezes 14 horas direto, imagina, gente, é muito tempo. Maior segurança, não tinham segurança nenhuma, né, pois trabalhava às vezes sem um equipamento, sem um capacete, sem uma proteção para o seu corpo, para eventuais acidentes que, né, sim, estavam sujeitos a acontecer, né. Aumento salarial, porque ganhavam pouco, férias remuneradas e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Como nós já havíamos conversado, ainda existia o trabalho infantil, né? Muitas crianças trabalhavam ainda nas fábricas, né, nas indústrias. Então, eles também reivindicavam que para que as crianças menores de 14 anos não trabalhassem mais, né? Ali, nós podemos de tão importante que foi essa mobilização, né? Essa ação dos operários se unirem para que reivindicasse os direitos dos trabalhadores. Hoje nós temos que ter essa visão de que temos que sim ir atrás dos nossos direitos, né? Para que seja cumprido tudo aquilo que a gente acredita, né? Porque a gente está trabalhando, né? Precisa sim de melhores condições e que tenha realmente alguém para garantir que os nossos direitos sejam atendidos, né? Para que não vire um oba-oba, né? Trabalhe tantas horas lá e não seja ressarcido, ou que às vezes aconteça um acidente, né? Não tenha ninguém para que pague por aquilo. Então é bem importante que essa ação, essa mobilização, tanto lá no passado quanto agora, nos dias de hoje. É importante nós sempre termos essa visão que precisamos reivindicar por melhorias sempre no nosso trabalho, né? Então, ali nós temos uma fotografia, né, dos operários da cidade de São Paulo, né, que aqui, né, muitos deles estavam ali reivindicando, né, era um movimento que queriam o cumprimento das leis que estão presentes hoje na consolidação das leis das leis trabalhistas, da CLT, que é o nosso órgão que cuida dos trabalhadores hoje em dia, né?
Aí nós temos ali uma perguntinha para vocês. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilização como as representadas na fotografia? Por quê? Sim ou não? Ainda existem mobilizações assim, como tem na fotografia? Respondam lá, tá? Depois a gente volta aqui para rebater sobre esse assunto, tá? Para debater. Página 269. O futebol. Ai, quem não gosta de um futebol, né, meninos? Vocês adoram. Então, vamos falar um pouquinho ali. Atualmente, o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados do mundo. Então, é um esporte conhecido mundialmente, né? Mas você conhece a história do início desse esporte no Brasil? O futebol foi introduzido em nosso país no final do século. Inicialmente, ele era um pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte, pois os equipamentos eram caros e caros. Então, não era só o fato de ser caro, era o fato de ser raro também. A vinda dos imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam o esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira para melhorar a disposição dos seus funcionários para o trabalho. Hoje em dia, existem algumas ações que algumas empresas fazem realmente para que o funcionário se sinta melhor, né? Elas fazem exercícios físicos no início do trabalho para que se sintam mais dispostos durante o dia, né? Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários, em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol do Brasil, e o esporte começou a se profissionalizar. Então, começou a virar coisa séria, né? As pessoas começaram a se profissionalizar ali, sendo jogador. E o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil. Contribuíram para se tornar e ainda continua, né? O futebol é um dos esportes mais populares que existem hoje, né? Então, sim, começou lá, foi um dos esportes mais pioneiros, né? Que iniciou e existe até hoje, né? Vamos lá. Na página 270, nós temos uma atividade, né? Leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades. Né? Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? A quais atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? Então, ali no nosso texto, os imigrantes saíam lá do do campo e se deslocavam para onde? Né? Para onde eles acreditavam que ia ter melhores condições de vida, né? Onde eles acreditavam que teriam mais acesso às atividades que estavam sendo feitas naquele momento para conseguir dinheiro, né? E então eles prestavam alguns serviços que está descrito ali no texto, né? B, com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Então, voltem lá um pouquinho lá na página 267, né? Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Como que eram as condições de trabalho nas indústrias? Eram condições boas? As pessoas tinham segurança, podiam descansar, né? Então, coloquem ali, tá? Mas antes, revejam a página 267, tá bom? Não esqueçam.
Então, hoje nós temos história da página 267 à página 270. Ok, galerinha? E também tem a aula de atividade de inglês com a Prof. Tuane também, tá bom? E por hoje é só. Um beijo, até amanhã.